Suzana Duarte Santos Maiar. Agradeço à banca, agradeço à professora Elizabeth Willing, é assim que se pronuncia? Bom, pelo jeito não está errado. Willing. Willing. Ok, thanks. A professora Willing, Elizabeth Willing, enquanto co-orientadora da University of Georgia, aproveito para agradecer imensamente o apoio e a contribuição da professora Elizabeth Willing. Eu lembro que isso é outro ponto que queria falar, ainda que não seja oficial, nem tem relevância quanto à avaliação do trabalho da Suzana, mas o trabalho da Suzana migrou junto com a história cheia de migrações da Suzana. A Suzana empreendeu mais uma migração e levou a sua tese junto, aposta que é muito difícil. Eu confesso, acho que comentei isso com os colegas, com a Samira, com o Milton, eu tenho certeza que a Suzana também percebeu isso, que no início na verdade, estava bastante preocupado, porque tendo em vista as condições de deslocamento justamente da Suzana, dar continuidade à proposta de doutorado não é uma coisa fácil. E a Suzana não apenas enfrentou esse desafio, mas concluiu a sua tese, a sua pesquisa. Bom, a gente deixa a avaliação para depois, mas eu posso dizer que no final do trabalho todo eu fiquei com uma imensa surpresa feliz, que a Suzana superou todas as expectativas e conseguiu entregar esse trabalho que eu acho que muito importante tanto nos estudos migratórios em geral, como também para nosso programa de pós-graduação ECOS, em Psicologia Social. Agradeço à professora doutora Yolanda Maria Alves Évora, da Universidade de Lisboa, e também do Instituto Superior de Economia e Gestão, na Praia, que eu tive o grande prazer de conhecer. Professei uma palestra nessa universidade, a convite de outra colega, a Fátima, que a Suzana conhece muito bem. Agradeço a presença do colega e irmão Alejandro Goldberg, da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires. É muito bom ter colegas próximos a gente de universidades próximas, principalmente essas do Cone Sul e da Argentina em particular, pelo brilho, pelo histórico e tudo mais. Agradeço também muito a minha amiga e colega Samira Lima da Costa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do EICOS, na verdade. Ela sempre está ao meu lado nesse tipo de encontro. Eu acho que, assim, em termos teóricos, a gente se completa bastante. Eu sempre escuto a Samira com muita atenção. E a participação dela nas bancas sempre foi gratificante. E finalmente, agradeço também a presença da doutora, professora Marileia Franco Marinho Inoue, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos. A Marileia também é uma grande amiga e colega, a gente sempre está junto nessas frentes migratórias, mas eu tenho que reconhecer que quando eu comecei a estudar a temática migratória, a Marileia já estava com raízes fincadas nesse campo. Então, na verdade, a minha conclusão dessa breve introdução é que é só felicidade, na verdade, só alegria. É muito bom chegar a esse ponto com companheiros dessa qualidade, com trabalho dessa qualidade, que, aliás, além de ser um trabalho de qualidade, a Suzana também antecipou a data da defesa dela, o que é, para os colegas daqui do Brasil, pelo menos, que conhecem como funcionam as agências, principalmente CNPq e CAPES, que, na verdade, o fato da Suzana ter decidido defender antes do prazo dela, ela oferece, graciosamente, o tempo que sobrou, ou seja, até março de 21, para outros colegas que, de repente, precisam de mais tempo para completar o trabalho.
já que o fluxograma não é individual. O fluxograma diz respeito à totalidade dos alunos do programa. Então, obrigado, Suzana. Agora vamos passar para o primeiro ponto dessa defesa solene, pública. Aliás, nesse sentido, também tem que agradecer a presença do público aqui. Eu sei que os membros do Diaspotix todos estão assistindo, todos querem acompanhar, todos estão esperando receber a cópia final da tese. E obrigado e bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos, ok? Então, Suzana, agora vamos começar as coisas sérias. Você tem que apresentar a sua tese, você tem de 20 a 30 minutos, mas, na verdade, você sabe muito bem, eu não sei fazer esse trabalho de contabilidade, eu conto muito mais com a pertinência ao conteúdo. Então, agradeço mais uma vez e, por favor, apresente para a gente a sua tese de doutorado. Você sabe que, se quiser compartilhar a tela em PPT, pode, mas também, se não quiser, livre a ti de escolher a melhor opção para você. Obrigado a todos e vamos começar. Muito obrigada mesmo, Morra, por essas palavras iniciais. Agradeço cada um que está aqui e vamos começar, né? Eu vou falar mais ou menos uns 40 minutos, então vamos começar logo. Então, primeira coisa, novamente, quero aproveitar para agradecer a todos aqueles que estão aqui hoje e dizer que esse foi um trabalho longo e que amadureceu graças às contribuições de muitas pessoas, né? Então, eu quero agradecer em particular a você, Mohamed, e a Elizabeth, que tem, respectivamente, meu orientador e minha co-orientador, né? Pelo trabalho e ao longo desse processo terem acreditado e ter me incentivado a seguir, né? Então, quero agradecer ainda a cada um de vocês, membros da banca, que aceitaram contribuir para que essa reflexão siga, porque nós que estamos na academia sabemos que não para por aí. E agradecer cada um dos meus amigos, colegas que estão aí também, tem gente, toda essa energia boa, estou sentindo vocês, obrigada. Então, o tema desta pesquisa, intitulada Da Prática Clínica Intercultural com Refugiados e Imigrantes Transnacionais e as Implicações das Políticas Públicas Migratórias para uma Escuta Ética. Então, este tema trata da experiência de uma escuta, de um sofrimento psíquico que acontece a partir de uma comunicação intercultural entre pessoas de diferentes culturas, portanto, que influenciam elas. Esta é uma interação, né, de interlocutores que usam diferentes esquemas de interpretação para codificar e decodificar as mensagens e para observar, então, e interpretar os eventos no contexto. A ética a qual me refiro nesse título, nessa proposta, é da escuta da psicanálise, a ética do desejo do sujeito. É uma ética que não responde às demandas institucionais e nem uma moral da sociedade ou do sistema, mas é o próprio fundamento absoluto da existência do ser humano. Ela se funda no princípio da responsabilidade irrecusável que todo sujeito tem perante o outro, conforme propõe a lógica leviniana que eu usei no trabalho. Opa, sabe o que eu esqueci? Desculpa, deixa eu voltar só um pouquinho. Eu esqueci de falar de mim, né, porque eu falei desse título, mas ao mesmo tempo eu queria falar que nesse trabalho, então, eu me pergunto nesse trabalho, nesse título, como que os terapeutas navegam, então, na clínica, desculpem a confusão, navegam na clínica para poder oferecer uma escuta ética. Então, nessa pesquisa, eu adotei uma abordagem transdisciplinar por ser a imigração um fato social, né? O que, segundo Sayad, é caracterizado por um itinerário epistemológico que se dá no cruzamento das ciências sociais como um ponto de encontro de inúmeras disciplinas. Então, minha proposta investiga a relação da dinâmica que se cria nesse tipo de clínica. Mas eu acho fundamental reconhecer que essa prática não reflete todo o campo e também ela apenas uma pequena parcela ela reflete uma pequena parcela de imigrantes que busca e que encontra nesse tipo de intervenção ajuda, né, ou alívio ao seu sofrimento. Então existem outros saberes para além da clínica que dão conta desse mal-estar que as violências produzem. Assim que outras pessoas encontram apoio nos seus próprios grupos e lidam com o sofrimento da maneira como sua própria cultura autoriza. Então, este tema
que disse que eu queria falar de mim, então esse tema me mobiliza particularmente, né, o tema das migrações, pela minha própria história de vida. Eu sou migrante, nasci em Cabo Verde e aos 7 anos, após a separação dos meus pais, migrei com minha mãe e minha irmã para a Itália, onde eu residi 19 anos. Depois disso, voltei para o Cabo Verde, onde eu fiquei 2 anos, e segui para o Brasil, onde eu morei 18 anos e cursei psicologia. Então, atualmente, moro nos Estados Unidos, onde mudei fazem 3 anos com o meu marido e os meus filhos. Sou psicóloga clínica e venho atendendo migrantes das mais diversas origens desde 2006. Em 2011, comecei em 2011 em Curitiba, né, atendendo pessoas vindas do Haiti, que foram encaminhadas por colegas que sabiam que eu falava francês. Quando me mudei para o Rio, continuei atendendo essa população, né, de maneira voluntária e nunca afiliada a nenhuma instituição, mas como parte da minha própria clínica, oferecendo um espaço para aqueles que precisavam e desejavam. Então, nunca deixei de atender aquele que me procurou e que não tinha como pagar, porque acredito que comparecer com seu desejo é uma forma de dar valor. Então, vou começar apresentando um pouco o panorama geral das migrações hoje. Sabemos que a cada minuto 20 pessoas são deslocadas no mundo. E até o final de 2019, o número de deslocados chegou a quase 80 milhões. Quem é dessa área está familiarizado com esses números, mas desse total, 45,7 milhões são deslocados internos, 1% da população mundial. 26 milhões refugiados e 5,6 milhões solicitantes de asilo. Entretanto, até o final de 2017, 38% de todos os migrantes internacionais nasciam num país das regiões menos desenvolvidas e residiam em outro país em desenvolvimento, no que a gente chama de migração sul-sul. Enquanto 35% nasciam no sul, mas residiam no norte, migração sul-norte. Então, 80% de todos os imigrantes internacionais foram deslocados para países em regiões menos desenvolvidas. Então, países afetados por insegurança alimentar, insegurança econômica. Assim que o papel desses países em desenvolvimento, ela é muito importante e vem aumentando juntamente com os desafios que esse fenômeno traz. Então, o que a gente vê nesses números, né, nesse quadro? A gente vê que, após 25 anos de uma estabilidade, né, razoável, tem uma curva em que o número de deslocados dobrou nos últimos 7 anos, acelerando a necessidade de refúgio, enquanto a capacidade desses países receptores para o acolhimento não acompanhou. Precisamos definir aqui também, para quem não é da área, quem são os refugiados, né? O refugiado é toda pessoa que, em razão do fundado temor de perseguição devido à sua raça, religião, nacionalidade, gênero, grupo social ou opinião política, precisou sair do país de origem e encontra-se em outro território sem poder regressar justamente por causa desses ditos temores, né? Então, ele teve a sua condição reconhecida nesse outro território para que pudesse permanecer. Então, meu trabalho concentra-se no território brasileiro e nos Estados Unidos. A origem dos migrantes, no entanto, nesses fluxos, ela muda de acordo com os fenômenos históricos que se encontram os países dos quais eles partem, né? Então, o cenário do Brasil mostra que entre 1997 e 2018, o total das pessoas reconhecidas como refugiadas no território, 40% eram da Síria. 14% da República Democrática do Congo e 4% da Colômbia. Entretanto, esse panorama mudou muito depois da crise política no Venezuela, que obrigou milhares a buscarem refúgio nos países em torno, né? Em função disso, em 2018, o Brasil recebeu 80 mil solicitações. Então, 61 mil, cerca de 61 mil de venezuelanos. E desse total, atualmente, até o final de julho de 2020, 43 mil constavam reconhecidas. E desse montante reconhecidos, 38 mil de venezuelanos. Isso fez com que o Brasil, atualmente, é o país da América do Sul que mais acolhe refugiados, que mais refugiados tem atualmente na América do Sul. Então, atualmente, até mesmo aqueles que aguardam o deferimento do seu processo, então 52%, mais da metade no Brasil, são venezuelanos. Já nos Estados Unidos, essa realidade é um pouco diferente, porque o número de pessoas que pode ser admitido, ele é definido anualmente pelo presidente. Então, em 2020, ele foi estabelecido em 18 mil, o menor até hoje registrado. Este número já chegou a 70 mil em 2014, a 85 mil em 2016,
enfim, quando a gente vê esse número de 18 mil, a gente entende também que política ela obedece. Né? As origens desses migrantes refugiados nos Estados Unidos estão distribuídas, então, por diferentes países, né? Em sua maioria, vindas do Mianmar. Em segundo lugar, do Iraque. Em terceiro lugar, da Somália. Isso analisei esse trecho de tempo entre 2002 e 2018. Né? Uma pequena curiosidade, a cidade onde eu moro, aqui em Minneapolis, é a cidade que recebe a maior comunidade somali fora da Somália. E alguns deles estão aqui assistindo hoje também. Então, embora, bom, essas dimensões quantitativas sejam interessantes, o foco desse meu trabalho são as experiências humanas. Então, como diz o escritor, cantor franco-ruandês Gaël Faye, quando o drama é muito grande, ele é transformado em estatísticas. Então, no meu trabalho, eu tento, através do resgate dos relatos dos terapeutas que atuam junto a essas populações, de humanizar um pouco a minha fala em relação a essa realidade. Então, ir além dos números. Então, essa pesquisa não tem o propósito de comparar também realidades americana e brasileira, e sim aprender com elas. Então, dessa maneira, nessa apresentação, eu escolhi trazer principalmente relatos da realidade brasileira, até porque a maioria dos terapeutas que atuam com essa população atua a partir da abordagem psicanalítica, que é uma perspectiva que reflete também o meu fazer clínico, e ao qual eu sou familiar, e sobre o qual eu pude pensar as intervenções, mas também acredito que as contribuições sejam valiosas para ambos os territórios. Este é um campo em construção, né? Sempre. Então, tanto na realidade da política migratória, como na clínica com migrantes, tanto no Brasil e nos Estados Unidos. Em ambos os territórios, percebemos que esses migrantes experimentam diferentes formas de violência estrutural, né? Desde aquelas que obrigam a sair do país, aquelas ao longo da travessia e aquelas que continuam no território de acolhimento. Então, de acordo com os estudos de Carswell e Blackburn, e Baker, essas populações carregam um sofrimento crônico associado frequentemente a quadros depressivos maiores, ansiedade, ataques de pânico, dificuldade de adaptação, somatização. Isso, claro, numa incidência que varia de acordo com as experiências vividas. Né? Então, os fatores de risco para o desenvolvimento de problemas de saúde mental incluem o que foi denominado por Steele de fatores ecológicos sociais, né? Então, esses fatores dizem respeito ao número de traumas, a demora no processo de pedido, a detenção, a perda de sistemas culturais, a perda de apoio, de oportunidades econômicas, moradia precária e a localização. Então, esses fatores ecológicos sociais precários também reduzem o sujeito a um corpo muitas vezes silenciado, excluído do exercício da própria cidadania e do próprio desejo, de uma certa forma, um sujeito, um ser objetificado, né? Diante desse cenário, então, abre-se mais uma pergunta. Como pensar a clínica quando é preciso haver uma demanda para que ela se dê, né? Para que ela aconteça? Falei em território, né? Terapêutico, e trago aqui a contribuição do Van Noden, no que diz respeito ao marco teórico-conceitual. Então, território, então, se refere a esse espaço, né, ele se refere a esse espaço, esse território terapêutico, como um espaço que abriga identidades culturais constituídas num processo multidimensional. Então, que pode se tornar transcultural quando for capaz de permitir a interpretação por culturas que dialogam entre si e quando as pessoas que estão envolvidas, estão implicadas, estão dispostas e aptas para tanto. Então, ainda utilizei, à luz da perspectiva da teoria da mobilidade, para pensar esse território terapêutico. Um território que pode ser pensado ainda enquanto articulador e multiplicador da mobilidade. Então, essa teoria permite reconhecer, além dos modos de circular, também as formas como são afetados aqueles que interagem com esses sujeitos migrantes. Então, como terapeuta, a instituição pelo qual esses migrantes circulam ou habitam. Né? Esses todos entram como articuladores dessa mobilidade humana. Então, nesse sentido, o território terapêutico, nesse território terapêutico, é esse saber constituídos pelos terapeutas em sua prática que tornam possível traçar uma direção que possa trazer algum alívio para esses sujeitos diante desse sofrimento. Nesse território, então, o terapeuta, ele é atravessado por realidades que escapam
do seu arcabouço teórico, referencial, cultural, e por vezes é necessário que ele possa abandonar as especificidades dos conhecimentos teóricos, né, para se aventurar em outras possibilidades. Agora, indo adiante no marco metodológico qualitativo, né, eu escolhi o método fenomenológico hermenêutico. Por quê? Porque ele me permite revelar detalhes sobre como os terapeutas elaboram suas interpretações e atribuem sentidos à sua prática, né? Numa tentativa, então, de apontar os discursos sociais também para problematizá-los e ver como eles atravessam essa subjetividade. Então, certamente essa escolha, né, essa proposta é um caminho não convencional e também nem muito específico. É um caminho que deixa o pesquisador livre para construir seu percurso. Então, na minha análise crítica, ela foi elaborada levando em consideração que, nos relatos dos terapeutas, que seu modo de operar foi estabelecido também entre referências mais amplas em diálogo com suas experiências particulares. Perspectivas. Então, no que diz respeito às perspectivas, fiz uso da teoria da aprendizagem transformativa para revelar as transformações que ocorrem a partir das relações sociais, nesse caso do terapeuta e do migrante. Então, assim eu consegui descrever como eles entendem a experiência e como essa experiência os transforma. Então, essa teoria, ela concentra-se principalmente no processo de mudança individual e nela está incorporada, então, a ideia de um pensamento crítico. Então, toda mudança transformadora é considerada aquela que desafia os pressupostos que adquirimos por meio de nossas experiências, a cultura, da vida, e que moldam o quadro de referência que define o nosso mundo. Então, foi a partir desse lugar que eu parti. E também me apoiei no que o construcionismo social traz, que reforça essa própria perspectiva e que diz que a experiência é algo que é construído socialmente, né? Trouxe ainda a ideia da Pangeia existencial, né, que eu me atrevi, que me foi útil para interpretar a ideia do interesse dos terapeutas com o tema da migração, para falar dessa aproximação que aparentemente se dá por uma experiência que ambos viveram, essa experiência de estar no lugar estrangeiro. Então, entendemos que mais do que formular uma hipótese, então, esse trabalho, a contribuição desse trabalho está nesses relatos que esses terapeutas trazem, né? E da prática, de como realizam e nos permitem pensar como responder às necessidades de outros terapeutas, para que esses outros também possam oferecer uma escuta mais efetiva. O objetivo geral, então, desse trabalho, foi que, nesse percurso, me propus registrar as experiências e esses arranjos dos terapeutas que atuam junto com essas populações migrantes, refugiadas e solicitantes de refúgio, né? Além de suas experiências, no entanto, eu pedi para eles também falarem das experiências dos outros, desses migrantes, desses pacientes e clientes que eles recebem. Então, são duas perspectivas distintas, falar de si e falar pelo outro, que é uma tarefa desafiadora também. Bom, vou dizer que essa escolha foi feita até porque na mudança é que eu não poderia incluir a voz dos migrantes dessa mesma maneira, desse mesmo modelo, porque eu não poderia acompanhar caso tivesse alguma questão em função dessa entrevista, né? Para uma questão de respeito ao próprio sofrimento. Objetivos específicos dentro desse método interpretativo, né, que eu me propus, foi de revelar o significado da experiência para os entrevistados, isto é, compreender a forma como os terapeutas navegam através das diferenças culturais que emergem nessa relação com o migrante, estabelecer a essência do significado do fenômeno, descrever como suas experiências, então, modificam as suas estruturas de significado e conferem a ele uma nova perspectiva, descrever o conteúdo da ideia que pretendemos discutir para identificar, então, quais as percepções sobre as prioridades para com as possibilidades de intervenção nesse território terapêutico e, assim, expressar parte de um fenômeno, pois a gente reconhece que trata-se de uma redução de uma ideia,
para contribuir para a reflexão do impacto dessas ideias na elaboração de políticas públicas e práticas voltadas para essa população. Então, todas essas etapas, elas são o resultado da interpretação desses sujeitos a partir das suas próprias interações que eles fazem do próprio campo, né? E, em última instância, daquilo que eu pude escutar. A pesquisa, então, ela foi realizada através de uma entrevista semiaberta com terapeutas que atuam na área e que me foram indicados por colegas. Conversei com 12 terapeutas, 2 homens, 10 mulheres, 7 no Brasil e 5 nos Estados Unidos, e 2 deles migrantes. Foi uma troca, como vocês podem imaginar, muito rica, muito generosa, e para mim, que não tem como mensurar o valor, né? Eles compartilharam suas práticas, responderam as minhas perguntas e trouxeram suas experiências. Então, posso dizer que tive a sorte de encontrar pessoas realmente comprometidas com o campo e a transformação desse campo, no sentido de poder produzir um acolhimento do migrante. Então, escutei histórias lindas de desafio e de superação, e deles, o que eu posso dizer é que a maioria atua em instituições que acolhem essa população. Outros fazem parte de grupos que funcionam em parceria com universidades, mas eles todos estão bastante envolvidos com a produção de conhecimento na área e fazem parte de grupos de estudos promovendo ações que visam melhorar as condições desses migrantes. Os tempos da entrevista. Então, como eu falei, eles precisavam falar por eles e por outro. Então, nesse tempos da entrevista, como vocês podem ver, não é para ler, mas só para ver como é que eu marquei eles. Num primeiro momento, um questionário demográfico. Em um segundo momento, em azul, a perspectiva do terapeuta. No terceiro momento, a perspectiva do terapeuta das experiências dos refugiados na clínica. E um outro ponto que era a saúde mental. Então, eu precisei anunciar ao entrevistado esses momentos para que ele pudesse saber para quem ele estava falando, se estava falando de si ou se estava falando desse outro, da experiência desse outro. Então, seguindo essas narrativas, né, que eu coletei, deram lugar a 72 páginas de transcritos né, dessas entrevistas. As respostas foram trabalhadas a partir da metodologia proposta pelo Van Manen, que ele estabelece passos específicos para conseguir extrair, então, essa interpretação, como a gente falou, da realidade vivida pelo entrevistado. A primeira etapa foi a leitura, então, desse texto, visando capturar os significados, os temas do discurso bruto do entrevistado, uma abordagem mais holística. A segunda etapa foi o destaque das ideias centrais, ou frases que pareciam essenciais e que foram usadas pelo entrevistado para descrever a experiência, uma abordagem mais seletiva. Então, aqui precisamos fazer uma redução a unidades de significado. Seguindo a isso, a terceira etapa, que foi o exame de cada frase para definir o que elas revelavam, né, acerca da experiência, uma abordagem já detalhada. Então, nelas foram criados 1 ou 2 conceitos para explicar de forma geral as noções do que era importante nesse fenômeno. Uma quarta etapa consistiu, então, na inclusão das notas, nas notas do pesquisador, das minhas notas, né, das minhas reações, aquilo que foi dito pelo entrevistado. Esta foi uma delimitação da estrutura de significados das experiências vividas e para conseguir definir uma estrutura para o agrupamento dos relatos das pessoas, dos temas e dos quadros temáticos, né, sucessivo. A quinta etapa foi trazer toda essa construção para um quadro Excel, né? Então, é um quadro Excel onde eles aparecem também com um resumo de cada tema. Então, foi um trabalho primeiro descritivo, interpretativo, com o intuito de ajudar a compreender o fenômeno pesquisado e para delimitar, então, a estrutura dessa experiência. Vocês conseguem enxergar o quadro? Acho que sim. Bom, esse é o quadro, como ele aparece, não é para ler também, mas só para ver como é que ele aparece o layout quando a gente passa para o Excel. Então, esses passos, essas etapas, me permitiram, então, organizar as narrativas, né? E pudemos criar um codebook para acompanhar os temas recorrentes e também organizar as categorias correspondentes, né? Como vocês veem, no codebook do lado esquerdo
e análise categórica do lado direito. Essa é só para visualizar mais ou menos as etapas que eu usei para poder bater todos os temas preponderantes e as categorias, né? Então, tanto as categorias como os temas passaram também por uma redução, como eu falei, na qual eles foram agrupados, né? E foi a partir dessa redução que consegui contabilizar também a frequência em que cada tema aparecia nos relatos. Então, nessa tabela do lado direito, vocês podem ver a frequência em que os temas aparecem, né? Dos temas preponderantes, os temas que eu selecionei, mas nem todos eles foram trabalhados depois, e nem todos eles vão ser apresentados aqui, porque depois eu acabei escolhendo aqueles que eram mais pertinentes para esse trabalho. E os temas preponderantes não foram selecionados em função da frequência também, mas mais pela pertinência com o campo. Esse é só para vocês verem uma exposição holística das categorias que selecionei em geral, assim, né? Então, o vínculo com o tema, para que vocês guardem essa ideia, diz respeito às experiências e eventos aos quais o terapeuta atribui seu interesse com o trabalho com migrantes refugiados. Tá? Então, eu vou chamar sempre de vínculo com o tema essas experiências e essa atribuição. Dinâmica terapêutica é onde eu organizo todo o trabalho clínico, as crenças e pressupostos, né, dos entrevistados. Já a experiência clínica do terapeuta, trago tudo que é prática clínica, os desafios e manejo, né? Então, superação de dificuldades e como eles constroem esses manejos. E, em rosinha, a experiência do migrante, né? Que traz a prática clínica e os desafios para o migrante, mas na perspectiva do terapeuta. Tá? Então, agora eu vou começar a apresentação do campo e os temas preponderantes que emergiram, né? Primeiro, estarei compartilhando a fala do entrevistado, que revela a sua interpretação, para, em seguida, articular esta com a reflexão que desenvolvi sobre cada um dos temas que eu considerei relevantes, né, para o propósito desse trabalho. Então, vai ser primeiro a fala e, em seguida, eu complemento com a minha construção. Então, fazendo dessa maneira, estarei mostrando também o que percebo serem essas contribuições que dão essa direção sobre como eles navegam nesse campo. Então, cada relato foi identificado com um número que corresponde à data da entrevista e as iniciais do país de origem do terapeuta. Então, não quis substituir ou inventar nomes para respeitar o lugar de fala e, ao mesmo tempo, não pude manter os nomes reais para preservar as identidades, obviamente. Então, o primeiro tema, que vale um trabalho só para ele, mas que ia ser muito longa a apresentação, é o que diz respeito à língua, né? A relação com a língua, ela atravessa todas as categorias com implicações diferentes. Então, ela é um instrumento diagnóstico, ela pode pode ser ineficaz, ela é desafio de comunicação, ela é afeto, e o manejo dela pode fazer dela um impasse ou até um desafio a ser superado. Então, esse tema se repetiu em 4 categorias distintas, né, das experiências clínicas. Então, categoria do vínculo com o tema, categoria das práticas correntes e crenças, da dinâmica terapêutica e na experiência do migrante na perspectiva do terapeuta. Consideramos, então, que a esse respeito não existe um cenário ideal, né? Porque tanto na presença do intérprete como diante de um terapeuta nativo, existem limitações à escuta. Então, sempre haverá algo que escapa e que não pode ser capturado, né? Então, a saída é a língua do afeto, né? Que pode capturar algo. Então, agora, entrando dentro da categoria que traz a experiência do terapeuta, o primeiro tema preponderante foi a resposta à pergunta de onde nasce seu interesse em trabalhar neste campo e com essa população. Então, essa pergunta foi feita com o objetivo de saber qual a razão tinha sido atribuída a ela, né, a esse vínculo, e se isso tinha alguma implicação com a maneira de intervir e a maneira de escutar o outro. Então, tanto o Brasil como os Estados Unidos são países de imigrantes, né? E tem uma identidade nacional influenciada, composta e construída por culturas diversas. Então, essa realidade está presente nas respostas que nos foram dadas e foi expressa de várias maneiras. Então, registrei essas maneiras, essas diferentes interpretações desses interesses, e é isso que eu vou apresentar para vocês. Então, num primeiro momento,
A terapeuta interpreta que foi a partir da experiência de ter estado no lugar de estrangeiro ou de ainda estar que nasce seu interesse. A esse respeito, ele diz: foi quando eu mesma me vi numa condição de estrangeira, num outro contexto, e essa vivência me despertou interesse, despertou a questão em mim. Então, ter experimentado o lugar de estrangeiro parece ter um valor na escolha de trabalhar com essa população e aparece em quase todos os relatos dos entrevistados. Então, estar no lugar de estrangeiro parece trazer para eles um saber sobre si, e ao mesmo tempo o que lhes possibilita reconhecer não saber sobre outro, ou o que se esperar desse outro de uma outra cultura, né, que não se conhece. Para outro entrevistado, seu interesse foi explicado pela presença de estrangeirismo na própria família ou cultura. Então, ele diz: eu penso que trabalhar na migração remonta permanentemente a problemáticas familiares que a gente vai portando e vai retrabalhando ao longo da atuação. Então, para ele, trabalhar com migrantes é a possibilidade de retrabalhar marcas de uma ancestralidade migrante que estão presentes, reconhecidas ou não, né? Essa é considerada uma oportunidade de resgatar, reconhecer e dar sentido à própria construção identitária, né, na fala dessa terapeuta. Em outro relato, foi compartilhado que ser migrante é uma das razões que aproxima desse universo, né? Ele diz: primeiro, eu sou migrante, como também meus avós foram. Eles fugiram da Segunda Guerra Mundial, dos nazis, e foram para o Uruguai. Uns vieram de Viena e outros da Polônia. Para outro entrevistado, seu interesse está na dificuldade de ir. Então, a esse respeito, ela relata: eu sempre fui bastante enraizada e isso foi uma questão. O desafio é sempre ir embora. Eu vejo pessoas indo, às vezes com dificuldade, outras com facilidade imensa. Isso para mim é quase uma inveja. Ir embora sempre foi uma questão. Então, a gente vê que todas essas interpretações do interesse ou vínculo no trabalho com migrantes remetem a uma experiência ou a reconhecimento da existência de uma alteridade e outra. Então, esse reconhecimento é o que permite perguntar e não inferir. Então, de um querer saber que diz da possibilidade de abrir mão do próprio referencial teórico e cultural para poder escutar aquilo que vem do outro. Assim como na diáspora, os migrantes se aproximam para fazer manutenção da cultura, da língua e preservar sua identidade, entendemos que quando o entrevistado fala no interesse nesse campo, a partir da experiência de estar ou ter estado estrangeiro, diz da possibilidade de delimitar um território que, de alguma forma, contempla sujeitos que compartilham algo entre si, o lugar de uma experiência existencial. Então, é desse movimento que aproxima culturas, a princípio distantes, que se constituem o que denominamos de Pangeia, né? Esse termo designa um continente único, porém diverso, e com suas formações simbólicas que operam nesse território terapêutico. Então, a ideia de Pangeia, essa metáfora, carrega uma analogia com o que representa essas formações, né? Então, se pensarmos ainda na diáspora como dispersão de povos, a Pangeia existencial representaria essa reaproximação, agora não mais sobre o signo das fronteiras traçadas pelo homem, mas pelo traço existencial compartilhado, diria. Outro tema preponderante agora é o que diz respeito à dinâmica terapêutica, e foi organizado em torno da pergunta: existe formação que prepare o terapeuta para esta realidade ou para intervir nela? Então, o propósito foi de investigar as práticas correntes e as crenças em relação ao trabalho nesse campo, e como elas afetavam a escuta, né, e a intervenção. A essa pergunta, respondem: do meu trabalho com refugiados, aprendi que não há um discurso único que permeia todos os casos, né? Cada um traz traumas e demandas em relação a questões específicas. Não haveria, portanto, uma especificidade própria da formação. Ou seja, são temáticas de pertencimento da língua, das diferentes culturas, da violência e da dinâmica humana. Então, as diferentes temáticas que vão atravessar esse campo são percebidas como do sujeito, no sentido de que todas aquelas que são trabalhadas na clínica das migrações são são da complexidade do humano, né, de forma geral. Então, mesmo não existindo uma formação específica, outros terapeutas falam na necessidade de um certo cuidado, né, um preparo, que seria necessário se ter com determinadas questões.
Então, a esse respeito, outro entrevistado diz: então, toda a temática que envolve questões da moral, o lugar do sexual, o lugar do religioso em cada cultura, são questões que exigem um cuidado, porque, rapidamente, se você não tiver essa disposição à alteridade, é muito fácil cair nesse lugar moralizante ou normatizante. Então, à luz da aprendizagem transformativa, eu pude entender essas reflexões compartilhadas como a problematização de um próprio campo. Nele, o terapeuta, então, está confrontado a todo momento com um novo, que gera uma crise referencial, já que não dispõe desse quadro referencial para entender essa cena de quem lhe fala. Então, sua disposição a refletir sobre aquilo que não reconhece, abrir mão de uma verdade absoluta sobre o outro, é o que possibilita um aprendizado que transforma, né? Então, dessa dinâmica terapêutica, se organiza, então, um manejo que tem o objetivo de promover um deslocamento simbólico de um lugar para o outro. Então, esse manejo compartilhado pelos entrevistados, eu organizei eles de forma didática e me parece que é o mais valioso que emerge dessa troca como uma direção prática e concreta para essa clínica. Então, ela dá uma direção, como eu disse, né, pelo trabalho com essa população. A primeira contribuição diz respeito ao acolhimento, né? A esse respeito, lemos que uma terapeuta nos diz: é prioridade hoje poder pensar um acolhimento que seja humano, solidário e que reconheça o outro como igual. Não na lógica hegemônica, que é da expulsão, que vê os migrantes como populações invasoras que devem ser impedidas e, em última instância, mortas. Então, o acolhimento rompe com a perspectiva das fronteiras, né, das nacionalidades, do pertencimento ao local onde se nasceu e com a lógica, né, essa lógica dominante, que vê o outro como um estranho, estrangeiro, invasor, aquele que não sabe a língua, o que não sabe as regras. Então, nele o terapeuta convida o outro para a fala, oferecendo sua escuta mesmo antes da demanda aparecer. Então, ele abre espaço para a palavra. Então, a demanda, ela precisa ser constituída, porque o que aparece em seu lugar, muitas vezes, nesse campo, são pedidos de ordem prática, né, que traduzem as necessidades que esse migrante experimenta, né? Então, a esse respeito, outra terapeuta diz: a gente tenta entender a realidade, o contexto e os recursos próprios de cada um. Então, o recurso teórico da psicanálise é pela palavra. Mas existem outras culturas que vão convocar outros recursos, que pode ser outras formas de usar o corpo, outros tipos de representação mais imagéticas, né? Então, esse é um espaço para a palavra, mas há aquilo que aparece no lugar dela e que a representa também, que esse terapeuta precisa estar atento a, né? Então, a palavra pode comparecer onde não há oferta de a palavra pode comparecer onde há oferta de um espaço que acolhe. Então, precisa haver uma disposição em reinventar-se para realmente acolher a palavra deste outro, ou que pode comparecer em seu lugar, então, seu representante. Acolher aqui diz da possibilidade de receber, como eu digo, a diversidade na diversidade, né? Realizando um esforço, muitas vezes até numa tarefa educativa, que escapa um pouco desse propósito da psicanálise, mas que como um recurso que dê suporte a essa escuta, né? Então, no resgate da palavra, existe a produção de uma narrativa sobre si. Esse resgate é o que possibilita restituir ao sujeito a autoria de sua própria história. Então, tanto a psicanálise como a psicologia social compartilham desse compromisso de recuperar o indivíduo na intersecção da história com a história da sociedade. Então, apenas esse conhecimento seria o que nos permitiria compreender o homem como produtor da sua história. E quem diz isso, quem traz essa contribuição é a autora Silvia Laine, né? Ainda no que diz respeito a esse manejo, né, que os entrevistados nos trazem, trazemos esse relato. Ela diz: é urgente uma escuta de acolhimento que não produza efeito de patologização, como uma problemática que se desdobra um pouco do discurso que criminaliza e patologiza as migrações. Então, o acolhimento oferecido na escuta é pensado pelos terapeutas como um ato com potencial de resistência à lógica dominante da exclusão.
Então, o compromisso do acolhimento é uma proposta que é capaz de reconhecer esse sujeito como produto de uma intersecção desses fatores econômicos, geográficos, sociais, históricos, né? Então, e no que se refere à saúde mental, a escuta precisa abster-se de uma patologização do fenômeno migratório que renuncie a toda a generalização universalizante. Então essa é uma escuta, essa escuta é o que, nas palavras de outro entrevistado, permite retirar o sujeito do silenciamento no qual ele se encontra. Então ele diz, a escuta é importante porque retira um pouco o sujeito desse silenciamento. Fazer essa palavra sobre se retornar me parece razoável. É importante não se limitar a esse vício burocrático, né? Que muitas vezes é nisso que se reduz a relação. De acordo com a professora Miriam Rosa, a escuta tem o propósito de resgatar o sujeito do silenciamento que lhe é imposto, um efeito da dimensão psicossocial na qual ele está inserido. Eu digo que essa dinâmica em que o terapeuta se compromete, se implica, para poder oferecer justamente essa escuta ética, é o que para Freire estabelece um horizonte para a luta necessária a toda transformação social, na medida em que ela pode produzir um laço. A respeito do laço, outro entrevistado, e ainda dentro do manejo clínico, né, outro entrevistado traz: a oferta da escuta de um analista é uma oferta de laço, porque a questão do traumático é justamente a ruptura do laço, em que as pessoas perderam a confiança no outro pela violência sofrida. Então, toda intervenção que visa mediar a reconstituição do laço é um ato transformador, assim como todas aquelas que pretendem restabelecer as leis que organizam o campo social, né? Porque é nele que as marcas provocadas pelo outro precisam ser retrabalhadas, né? A partir de uma coletividade. Então, se na intervenção traumática o laço social se rompe porque houve uma quebra do pacto social, é também a partir do coletivo que ele pode ser restaurado, ainda de acordo com a professora Rosa, né? Essa última parte. Nesse caso, é um laço de um sujeito migrante com o estrangeiro familiar, que é o terapeuta. Então, uma construção que deve operar enquanto uma metáfora, né, desse processo de integração e de permanência nesse país, de acolhimento. Então, ela é uma aposta que tenta resgatar aquilo que está comprometido, né, esse acolhimento, aquilo que está comprometido no sujeito e que deixou ele objetificado, né? E a esse respeito, outra terapeuta diz: a clínica com refugiados é um pouco ir além desse pedido prático e objetivo e dar espaço à palavra. Nela recebemos alguém que fica um pouco reduzido a um corpo, devido à experiência de guerra ou de deslocamento forçado, que o expulsam de uma certa vida cultural, política e social sem poder tomar decisões importantes sobre sua própria vida. Então, para poder operar, né, esse deslocamento simbólico que esse manejo nos sugere, né, que esse manejo se propõe, precisa haver um sujeito. E esta operação, no entanto, não depende exclusivamente do terapeuta, quando diante de alguém em sofrimento agudo. Então, esse imigrante ocupa um lugar e porta um corpo que sofreu marcas de uma violência e de privações de ordem concreta, né? Casa, trabalho, comida, que são o efeito da ausência de políticas públicas direcionadas a essas questões. Então, isso faz com que esta clínica esteja constantemente atravessada por esses pedidos dessa ordem. E isso constitui um desafio muito grande. E justamente tentar fazer com que esse imigrante possa endereçar uma demanda que esse terapeuta precisa também se engajar, né? No entanto, então, o laço, ele só pode, como eu falei, ele só pode ser constituído com um sujeito, né? E assim que, para poder sair desse lugar objetificado, é imprescindível na trajetória desse manejo. Então, para que esse manejo funcione, precisa haver um sujeito. Mas sabemos que toda intervenção é uma aposta, né? E precisa ter como horizonte essa finalidade, né? Agora, passando aos temas preponderantes no que diz respeito à experiência do migrante, na perspectiva do terapeuta, né? No que diz respeito a como ele navega na cultura, um terapeuta traz: os refugiados falam muito dos estigmas e dos preconceitos. O Brasil é vendido para eles lá fora como um lugar de miscigenação, de abertura.
todos vêm da África, todos que vêm da África se sentem discriminados por serem negros. A respeito de como eles ainda navegam na cultura, outro terapeuta diz: sabemos do racismo com os africanos, da discriminação racial que acontece com os haitianos, e às vezes precisei dizer: olha, isso não é contigo. As pessoas estão projetando em você algo que é da nossa história. É a forma como a população negra no Brasil é tratada, e você está entrando no conjunto. Então, os migrantes relatam frequentemente sua primeira experiência de racismo no país de acolhimento. E o terapeuta, ele faz esse papel de contextualizar, traduzir o fenômeno para essa pessoa, né? Como a maneira como o sofrimento ele é vivido, né, tem suas especificidades, né? E no relato que o terapeuta traz, ele diz que ele escuta que em algumas comunidades existem muitos estigmas com a questão da doença mental. E a desorganização, ela é muito estigmatizada. Então, a figura do louco é até considerada aterrorizante. Quando alguns sujeitos se veem nessa condição, passam por muito sofrimento, eles ficam assustados com eles próprios, né? Dizendo que às vezes se veem rejeitados. Desculpa, essa fala ficou... mas, então, sobre isso, podemos dizer que, em parte, as respostas ao sofrimento dependem do lugar que a doença mental ocupa na própria cultura. Então, e nesse sentido, o impacto na vida do sujeito é diferente. Então, a cultura pode ser, para alguns, um lugar de suporte, né? Dela vem também a interpretação que se tem desse sofrimento. Então, dependendo de qual for esse lugar atribuído, alguns nem vão comparecer nessa clínica. Então, em relação àqueles que comparecem, no entanto, um terapeuta diz: eu tive relatos claros de como o atendimento psicológico era proveitoso. Tive agradecimentos presentes, cartas, coisas bem específicas demonstrando afeto e gratidão pelo que a gente tinha vivido nessa experiência terapêutica. Então, para alguns sujeitos migrantes que comparecem na clínica, existe sim a possibilidade de aceitar essas propostas e, mais ocidentais, e se engajar num processo que traz realmente um alívio para seu sofrimento. Né? Recapitulando, né, tudo que eu falei, né, dessas contribuições. Primeiro, a língua, ela está posta. Ela representa uma dinâmica com a qual il faut faire avec, né? É necessário fazer com. Não existe uma solução. Cada um precisa encontrar o seu próprio caminho. Parece sim haver uma implicação também da crença que explica o interesse do sujeito neste campo com essa população, porque isso lhe permite também reconhecer uma outra alteridade, portanto, oferecer uma escuta outra. E ainda podemos dizer que não existe, né, eles trazem que não existe uma formação específica que prepare para atender o migrante, né? Mas haveria necessidade de um certo preparo que seja estendido a outros grupos, pois não são muitos aqueles que chegam à clínica, né? O terapeuta, ele de certa forma já está preparado para lidar com o que é da dinâmica de humano, mas precisa estar disposto a renunciar, em parte, a esse saber pressuposto sobre o outro para conseguir escutar esse outro. Então, didaticamente, eu organizei isso que eles propõem como intervenção, né, como manejo, esses binômios, né, de uma trajetória, né, para que visa, né, que a direção é provocar esse deslocamento, né, simbólico. Acolhimento da palavra, né? Uma escuta que pode retirar do silenciamento e um laço que pode ser estabelecido com um sujeito. Vivemos em um tempo, então, de mudanças aceleradas, né? Como diz o sacristão. E, diante dessas condições, a cultura ela adquire um valor de segurança, mas na clínica, a cultura ela precisa ser acolhida, né? Porque essas mudanças representam, sem dúvidas, um desafio. Então, onde as outras recusam, nessa clínica, elas precisam ser acolhidas, mas não no sentido de sem negá-las ou submetê-las ou deformá-las, mas elas precisam ser integradas, né? Como diz o Mazzotta. Então, esse é um campo clínico, um contexto
esse campo crítico é um contexto que implica em crises sucessivas, porque o terapeuta está sempre diante de um novo, né? Assim como o migrante. E essas crises são uma possibilidade de uma mudança de perspectiva, facilitado justamente por esse processo de reflexão que enuncia um sujeito implicado com uma transformação, né? Um sujeito responsável. Então, a escuta é considerado, nessa clínica, um ato político, no sentido de que quando ele visa o estabelecimento de uma manutenção do laço social, né? Então, é uma escuta que tem um potencial transformador, que acolhe uma palavra reconhecida enquanto direito de todos. Então, usando a perspectiva freiriana, novamente, como um ponto de partida e horizonte, eu entendo que esse profissional ele se situa na fronteira entre o familiar e o estrangeiro, né? Nesse território terapêutico onde a escuta e a intervenção podem fazer uma diferença nesse projeto de sociedade que visa ir além desses interesses políticos partidários, num projeto que seja efetivamente transformador e inclusivo. Então, claramente existe muito ainda a ser feito e acredito que o diálogo também precisa ser estabelecido com os saberes populares que outras culturas detêm sobre si, sobre seu sofrimento e sobre a saúde mental, né? Então, essa é uma clínica que é atravessada, sim, pelos efeitos das políticas públicas ou a ausência dela, né? E o que deixa espaço para esse território terapêutico cria um espaço fértil, né, para que arranjos possíveis sejam criados. Então, esse trabalho trouxe justamente algumas dessas possibilidades e algumas dessas propostas. Testemunhos muito importantes que, acredito, merecem esse registro. E concluo dizendo uma frase do Frantz Fanon, dizendo: quero a minha voz brutal, não a quero bonita, não a quero pura, não a quero em todas as dimensões, quero que ela seja dilacerada, não quero que ela seja divertida, porque afinal estou falando do homem e de sua recusa da podridão cotidiana do homem, de sua terrível resignação. Deixo essa frase no ar, mas o horizonte é para frente. A gente precisa lembrar de com que eu trago essa frase do Frantz Fanon, que também ela nos lembra de onde a gente parte, tendo como horizonte isso que o Freire nos traz. É isso. Boa finalização, Suzana, muito bom. Obrigado pela excelente apresentação. Agora, como reza a tradição,